Irmãos, hoje é aniversário da igreja. A gente não costuma fazer um festão, mas todo último domingo de março a gente batizou como o nosso dia de aniversário da igreja. São 16 anos, 2 que nós estamos aqui. E hoje também é o domingo considerado domingo de Ramos. Semana que vem é o domingo de Páscoa. Então, eu quero ler um texto da palavra do Senhor que fala sobre algo que aconteceu na última semana de Jesus, depois do domingo de Ramos. Alguns não sabem se foi no próprio domingo ou na segunda-feira, o que nós vamos ler, mas que também diz respeito à igreja de Cristo Jesus, quando Jesus Cristo vai purificar o templo. Então eu quero convidar você para juntos a gente ler Mateus capítulo 21, versículo 12, até o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: vocês estão ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram, da boca dos pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Se você puder deixar sua Bíblia aberta ou seu aplicativo ligado. Louvado seja Deus pela leitura da palavra, eu queria orar. Feche seus olhos, vamos pedir a Deus que fale conosco. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz. Nós não precisamos de mais nada. O Senhor nos deixou a sua palavra e o seu Espírito. Essas duas coisas trabalham em convergência, em operação conjunta. Tua palavra, Senhor Deus, nos mostra que precisamos do poder do Espírito para andar em Jesus. E o teu Espírito, quando nos enche, Senhor Deus, nos indica objetivamente o caminho na palavra. Senhor, aqui estamos nós. Nós não ouvimos, nossos ouvidos não estão abertos apenas à tua voz. São muitas vozes que gritam diante de nós. Vozes humanas, vozes da carne, vozes das trevas, Senhor. Mas nós queremos nos curvar diante da voz que faz calar todas as outras vozes. É a tua voz. Que a tua voz ecoe nos nossos corações nesta manhã. Senhor, que se houver qualquer outra voz, Deus, dentro de nós, pregando, Senhor, ditando as fontes da vida para o nosso coração, Senhor, que o Senhor repreenda. Ó Deus, nós queremos sair daqui, Senhor, cheios da tua palavra. Nós queremos sair daqui, Senhor, renovados no Senhor pela palavra. Nós precisamos te ouvir, Senhor. Eu não conheço a vida dos meus irmãos que está aqui, Senhor, mas o Senhor conhece. Nós mesmos não podemos esquadrinhar o nosso coração, mas o Senhor é aquele que sonda corações. Que esse poder que a tua palavra tem de chegar onde a voz humana, ó Deus, não consegue mudar o que nenhuma voz consegue mudar. Ó Deus, nós provemos nesta hora. Cura, Senhor, corações.
liberta mentes. Age, Senhor Deus, de dentro para fora. E traz, Senhor Deus, graça, Senhor Deus, para cada um que está aqui nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou pedir muita ajuda de vocês, para vocês prestarem bastante atenção antes de eu falar os pontos do sermão. Aliás, nos pontos do sermão também. Mas porque eu preciso colocar algumas coisas do texto para a gente pensar. Eu vou pedir para você não vaguear. Então, se o seu celular está ligado, você põe ele no modo avião, por favor. E se a sua cabeça está pensando no boleto de amanhã, você fala, Deus, eu quero deixar o amanhã para amanhã e viver o dia de hoje para a tua glória. Tá bom? Esta semana começa a semana da paixão, preste bastante atenção nisso. Jesus entrou na cidade de Jerusalém no domingo de Ramos como um rei, foi saudado. As pessoas cantaram Hosana ao que vem em nome do Senhor, o filho de Davi. Mas ele entrou como um rei e ele foi lá para julgar. A primeira coisa que ele fez quando ele entrou na cidade, não estou falando da exatidão dos fatos, na sequência dos fatos, mas a primeira coisa que ele fez após a entrada triunfal foi purificar o templo. E ele escolheu Betânia, que era uma aldeia de alguns quilômetros de Jerusalém, para ir dormir, possivelmente na casa de Marta, Maria e Lázaro. E na segunda-feira, quando ele volta, ele vem vindo para Jerusalém, ele vai para Betânia dormir no domingo, na segunda ele volta para Jerusalém, ele encontra uma figueira, e depois na volta ele encontra novamente com essa figueira, e a figueira está verde, com folhas. O que são folhas? Promessa de fruto. E ele não encontra nenhum fruto naquela figueira. Então a gente tem a entrada triunfal e Jesus encontrando uma figueira verdinha. E no meio disso Jesus purifica o templo. Hoje é um culto que a gente quer celebrar o Senhor pelo aniversário da fonte. E eu creio que o Espírito de Deus quer que a gente pense, né, no texto da purificação do templo. E também ao mesmo tempo pensando no calendário da Páscoa. Essa é a mensagem que o Senhor tem para o nosso coração hoje. Isso mostra que Jesus Cristo, quando ele entrou na sua entrada triunfal, ele não veio apenas para morrer na cruz e ressuscitar, mas ele também veio para purificar o culto e a adoração. E nada mais propício do que num aniversário da igreja, a gente permitir que o Redentor purifique esse lugar de culto. Você é um lugar de culto. E Páscoa fala da morte e da ressurreição de Jesus? Sim. Mas sua morte e sua ressurreição são antecedidos pela purificação. E é por isso que hoje eu queria que a gente abrisse o coração para esse rei que entrou triunfante, saudado, mas cuja primeira ação que fez foi purificar o templo. Jesus Cristo, quando purificou o templo, ele fez isso para restaurar a comunhão verdadeira com Deus. E é isso que o Senhor quer fazer conosco nesse aniversário de igreja. Jesus quer restaurar a comunhão verdadeira com Ele. Então eu quero pedir a sua atenção para algumas coisas. Vamos pensar que templo era esse. Todo mundo fica aqui, por favor. Devia ter posto uns tópicos ali, mas não pus. Então você faça uma leitura do que eu vou falar. O templo foi construído por Salomão. Dados do Antigo Testamento que eu quero lembrar. Foi construído por Salomão. Davi quis, Deus não deixou. Ele coletou materiais para a construção do templo, mas a tarefa foi para o filho dele. Lembram disso? Foi inaugurado. A glória de Deus se manifestou na inauguração. Mas esse mesmo templo foi, em 586, destruído pelos babilônios. Eles invadiram Jerusalém, derrubaram a cidade, derrubaram o templo. Ficou pedra sobre pedra. Anos depois, esse templo foi reconstruído. Lembra de Ageu, Zacarias, Malaquias, que foram profetas que profetizaram no retorno do povo? E a glória, Deus deu uma promessa, a glória da segunda casa, o segundo templo vai ser maior do que foi o primeiro. Deus fez isso. O templo foi reinaugurado. E perdurou por mais 500 anos. Um pouquinho antes da geração de Jesus Cristo,
Herodes o Grande, ele quis dar um up naquele templo, queria destruir para fazer um grande monumento e deu uma expandida, e foi nesse templo que foi expandido por Herodes que Jesus Cristo pisou. Tinha o chão do segundo templo da reconstrução, mas estava um pouquinho maior. Por que Deus, agora fica aqui, por que Deus colocou esse templo lá no Antigo Testamento? Porque era o santuário. O que é o santuário? É o lugar da presença. É o lugar da presença. Esse templo, ele era uma figura do que seria um templo vivo no Novo Testamento, você. Deus não mora mais no templo. Deus não está lá em Jerusalém, no templo que foi destruído, até um projeto de construção do terceiro templo. Mas Deus não está lá. Deus escolheu casa feita pelo Filho dele, e essa casa é você. Você é um templo. O livro de Efésios fala que nós somos pedras ligadas a uma pedra angular, que é Jesus. E todo edifício que foi edificado sobre essa pedra angular cresce para ser cheia pelo Espírito Santo. Deus usou essa peça lá no Antigo Testamento, tipificando algo maior e pleno que a gente vive hoje, que é por causa de Jesus. Quando Deus inaugurou esse templo, um santuário para ser a sua casa, lugar da presença, Ele deu uma função para esse lugar: relacionamento com Ele. Relacionamento com Ele em adoração, relacionamento com Ele em derramamento de sangue para perdão de pecados com confissão com perdão de pecados, relacionamento com Ele em adoração, louvor e oração, e até instrução bíblica. Quando Jesus entra lá em Jerusalém, no domingo de Ramos, é festa da Páscoa. A festa da Páscoa acontecia lá em Jerusalém, mas tinha judeu espalhado em toda a Palestina. E o que o judeu fazia? Esse é um segundo pontinho que eu quero lembrar você em termos de cultura. A figura do templo, mas também o calendário da Páscoa. O judeu vinha para Jerusalém, e o que ele tinha que fazer lá? Ele tinha que fazer o sacrifício. Agora imagina o que é você morar, por exemplo, na Galileia, e andar quilômetros para chegar na Judeia, e ter que levar um animal para o seu sacrifício. Se você fosse rico, você levaria um animal. Se você fosse pobre, talvez uma pombinha. Gente, eu não sei o que é viajar com uma pombinha. Você vai falar, fica aí, que você vai lá morrer lá no templo, entendeu? Seu sangue vai ser derramado. Ou imagina um bode, andar com bode. Então o que acontecia? Por conta dos peregrinos que não moravam na cidade, tinha uma ala lá no templo, que era um pátio de gentios, em que as pessoas serviam os peregrinos judeus de fora de Jerusalém. Venha para a Páscoa, não trouxe a sua pombinha? Tranquilo, a gente tem ela aqui pronta para você. Você é mais rico, vai para a Páscoa e não tem como trazer o bode não, o cordeiro, bode não, o cordeiro, fica tranquilo, nós temos um cordeiro aqui prontinho para o seu sacrifício, custa mais caro. E aí, tem um outro ponto, então quem era pobre oferecia uma pombinha, quem era mais rico oferecia um cordeiro, e todo mundo que vinha de fora, que ganhava em moeda de outra localidade, tinha que na festa, ou na Páscoa, pagar um imposto do templo. Êxodo capítulo 30, está lá. Você tem que pagar o imposto do templo, que é meio ciclo. Mas tem o seguinte, aqui a gente só aceita real. Se você veio com dólar, você precisa passar no câmbio, a gente só aceita pagamento na moeda local. E aí tinha o pessoal que atendiam os peregrinos, vendendo a pomba, peregrinos pobres vendendo pomba, peregrinos ricos que tinham condições de comprar um animal mais sofisticado, e pessoas, todo mundo, pobres e ricos, que precisavam fazer a troca da moeda pela moeda local para pagar o imposto do templo. Onde eles ficavam? Dentro do templo tinha um lugar chamado Pátio dos Gentios. Eram hectares. Eu nunca fui lá, mas tem esse lugar marcado. E eram hectares. E as autoridades dos judeus deixavam eles estar lá. E aí o povo ia lá, comprava a sua pombinha, comprava o seu animal mais sofisticado e todo mundo fazia a troca da moeda.
Qual era o problema? O coração humano. Preste bastante atenção aqui. As pessoas estavam ali vendendo pombas, vendendo os animais e fazendo a troca da moeda. Mas você vinha trocar a sua moeda. O Lu, eu sou um cambista, eu vou trocar a moeda, o Cris está aqui, eu trouxe em dólar, preciso comprar em real. Beleza, essa troca eu vou embutir 6% a mais. Oxi, eu só quero a troca pela troca, pago o câmbio do dia. Não, tem uma taxinha de 6% a mais. A pombinha e o animal que era vendido dentro do pátio do templo era mais caro do que uma pombinha e animal vendido lá nas ruas. Ou mais caro do que o animal que o próprio viajante pudesse trazer da sua localidade de origem. Virou um lugar de ganhos pessoais, interesses pessoais. Onde estava acontecendo isso, gente? No templo. No templo. Deus colocou uma casa, um templo, chamado de santuário. Presença do Deus Santo. Era um lugar de relacionamento com Ele. E com quem é dele? Relacionamento com Ele. Ele fala, a gente escuta. A gente tem muitas coisas, a gente fala e sabe que Ele está na mão dele. Era um lugar em que a gente oferece sacrifício por causa da consciência de pecado. Os meus pecados eu não resolvo, mas Ele me lava de mim mesmo. Era um lugar da contemplação de como Deus da Bíblia é. Meu Deus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tudo isso acabou. Quando Jesus chega no templo, ele encontra oração, ele não encontra coração quebrantado, ele não encontra relacionamento com Deus, ele não encontra reverência à voz de Deus, ele encontra mesas com moedas, cadeiras com pombinhas e o chão cheio de animais para o sacrifício. E o povo ávido pelos seus interesses pessoais. É Páscoa, é a última semana que antecede a Páscoa. E Jesus Cristo chega dizendo, isso daqui não é para isso. Isso aqui é casa de oração, está lá no livro de Isaías. Jesus não falou que era a casa da pregação. Jesus falou que o templo era a casa de relacionamento com Deus. Não estou falando que é contra a pregação. Estava lendo um texto uma vez, um autor, que ele é reformado, e ele diz, a gente precisa olhar para os nossos irmãos romanos, ou para os cristãos romanos. Coloque o nome que você quiser. O lugar de culto fica aberto o tempo inteiro para orar. E às vezes a gente sabe que o lugar de orar somos nós mesmos. Mas nos falta às vezes esse espaço, como a gente está tendo aqui hoje, para esse relacionamento com Deus. Jesus Cristo diz que a casa de Deus é casa de oração, é o lugar do encontro com Deus, é o lugar de meditar na palavra, é o lugar de comungar com Ele, é o lugar de ter devoção no coração para Deus em conexão com o sacrifício, consciência de pecado. E o que Jesus Cristo encontrou? Atividades no templo. Mas essas atividades, irmãos, impossibilitavam o culto. Essas atividades impossibilitavam o culto. Impossibilitavam a oração, a comunhão e o relacionamento. E Jesus Cristo, ele tomou medidas para fazer isso, para corrigir isso. Diante disso, eu quero lembrar algumas coisas para o seu coração. O templo estava cheio de atividades, mas com corrupção. O templo estava cheio de coisas que impediam a presença de Jesus de ocupar o espaço que é dele. E o que Jesus Cristo fez? Ele tirou tudo aquilo que impedia ele de ocupar o espaço que lhe é devido. Ele deixou, diz o texto, que Jesus Cristo derrubou as cadeiras e as pombas voaram, podiam ter voado e caído ao chão.
Diz o texto que ele derrubou as mesas e possivelmente as moedas foram espalhadas. Devia ter um ruído, mau cheiro, uma imundícia naquele lugar, e uma coisa assim poderia ser chamada de lugar de adoração? De jeito nenhum. E por que Jesus Cristo fez isso? Porque Ele é o Senhor do templo. É minha casa, Ele disse. Ele é o Senhor do templo. Ele é o dono do templo. O autor de Hebreus diz no capítulo 3 que Cristo, Ele é o Senhor na casa. E nessa casa só tem espaço para uma pessoa, Ele mesmo. E o que Ele fez, Ele continua a fazer hoje. A casa é dele e Ele precisa deixar essa casa vazia de qualquer coisa para que a presença dele ocupe tudo. Jesus está aqui hoje. É uma semana que antecede a Páscoa. Nós vamos falar no domingo que vem sobre a morte e ressurreição de Jesus. Mas hoje, Ele quer derrubar as mesas, virar as cadeiras, e limpar a casa dele, deixar o templo vazio, para que Ele ocupe todos os espaços. Cris, mas hoje é o dia do aniversário da igreja. 16 anos. Vamos falar do que Deus vai fazer na próxima década. Irmãos, hoje é aniversário da igreja. E o dono da igreja é Jesus e veio aqui para limpar a casa. E a casa é você. E se o seu coração está cheio de mesa, e se o seu coração nessas mesas tem um monte de moeda estrangeira, ou local, e interesses pessoais, e está o culto circulando em torno desses interesses pessoais, mansamente, o dono da casa está aqui para dizer: eu vou derrubar essas mesas, e eu vou virar essas cadeiras, e eu vou tirar tudo isso do lugar, e essa casa vai ficar vazia, mas só eu vou sentar aí, só a minha presença vai ocupar esse espaço, nada mais, porque essa casa é minha, e ela é minha para relacionamento com meu Pai. É aniversário da igreja, é um domingo que antecede a Páscoa, e o Rei está aqui para purificar o culto, para purificar o nosso coração. Jesus deixou o templo vazio para ser preenchido por Ele. E é essa mensagem, podia acabar aqui, irmãos, mas não vou. É essa a mensagem dele para esta igreja neste aniversário. Jesus está chamando o teu coração para deixar você vazio de tudo, para que só Ele preencha todos os espaços da tua vida. Todos os espaços dessa igreja, todos os espaços do meu coração, todos os espaços da minha rotina, todos os espaços, tudo é para Ele, é tudo dele, nada é nosso. E como Ele vai fazer isso? A primeira coisa Ele vai fazer, irmãos, Ele vai denunciar a degradação que está em você e que está em mim. E Ele vai insistir, fonte de Sicar, reverência. E eu vou fazer algumas perguntas para você ouvir, eu quero entender que você está entendendo que isso é recado de Deus para nós. Jesus denuncia a degradação do culto e insiste na reverência. Então eu pergunto, ou Deus nos pergunta nesse aniversário solene, Igreja Batista Fonte de Sicar, o culto que você presta, eu vou colocar na primeira pessoa, e o objetivo disso é o Senhor nos confrontar para evocar confissão. O culto que você presta, Igreja Batista Fonte de Sicar, o culto que eu presto, é expressão de fé viva ou rotina religiosa? O culto que nós estamos prestando agora é expressão de uma fé viva ou é uma rotina religiosa? Eu tenho participado do culto com atenção, arrependimento e temor? Ou eu tenho cantado, orado, ouvido a palavra apenas por hábito e sem coração? Segunda pergunta que o Senhor me faz nesta manhã. Deus é o verdadeiro centro da sua adoração? Deus é o verdadeiro centro da minha adoração? A minha avaliação do culto da fonte
nasce da glória de Deus que se revela ou das minhas preferências pessoais? Hoje não cantou a música que eu queria. Hoje não vai pregar em Oséias. A minha avaliação do culto nasceu da glória de Deus ou das minhas preferências pessoais? O templo é lugar da glória de Deus. O templo é o lugar em que ninguém conseguia ficar em pé porque a glória de Deus inundou e preencheu aquele lugar. O que mais ocupa a minha mente e o meu coração na hora do culto? Deus ou a experiência que eu desejo ter? Ele nos dá experiência, irmãos. Mas porque a gente busca o Senhor, somente a Ele. O culto que eu ofereço a Deus se reflete na minha vida diária? A semana começa hoje. Há coerência entre o que eu confesso no templo e a forma como eu vivo na semana? A fé que eu expresso aqui no culto tem produzido arrependimento, obediência e fruto? Jesus denuncia a degradação e insiste na reverência. Jesus é o dono do templo. E Ele está aqui para derrubar as mesas do teu coração e deixar você vazio para Ele, para que Ele possa preencher. Segunda coisa que Jesus Cristo faz, Jesus repreendeu a fraude e exigiu honestidade. Esse comércio e essas atividades são desonestas. O pecado, irmãos, não fica fora do templo. O pecado estava dentro. E o pecado pode estar onde? No meu coração. E para purificar o templo, Jesus Cristo quer limpar o nosso coração de pecados do coração. O culto pode ser pervertido quando não nascer de um coração puro e uma fé verdadeira. Hoje é aniversário da igreja e o Senhor quer purificar o seu coração e o meu coração de pecados. Eu me lembro que quando eu tinha 14 anos, eu vim numa igreja em que ela operava no carisma. E Deus, era culto de oração. Culto de oração eram 40 minutos, todo mundo de joelho dobrado. E Deus deu uma palavra de conhecimento para uma irmã na igreja. E Deus dizendo, eu quero ouvir as orações, mas eu também quero limpar corações de pecado. Eu tinha 13 para 14 anos e eu levei um susto, porque eu achava que pecado é o que estava fora, nas atitudes. E Deus estava dizendo, eu estou olhando corações e eu quero limpar corações. Quero arrancar pecados daí. Esse Jesus que falou lá, estava repetindo algo que estava na Bíblia, e Ele está aqui hoje. Talvez o teu olhar esteja, meu Deus, ontem eu fiz, não fiz, falei, peguei, não peguei, estive, não deveria estar, não deveria ter estado, e hoje Ele está aqui dizendo, eu quero olhar a fonte do que você falou. Eu quero olhar a fonte dessa ação ou dessa omissão. Mesmo que você não tenha falado, a natureza está aí em operação. E Ele está aqui para mostrar como está seu coração para você mesmo. O dono do templo está aqui. Ele está aqui para repreender a fraude e exigir honestidade. Culto é culto de coração, irmãos. Culto nasce de um coração rendido, quebrantado, consciente de pecado, de fragilidades e fraquezas na presença de Deus, porque a palavra de Deus nos diz no Salmo 51 que é um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. E terceira e última lição do que Jesus Cristo nos ensina na purificação do templo, é que Jesus Cristo restaurou o propósito missional do templo. O templo era para os judeus, dos judeus, mas era casa de oração para todos os povos. Não está em Mateus, mas outros evangelistas colocam isso. É casa para todos os povos, é minha casa, mas eu tenho outras ovelhas lá fora para colocar aqui dentro. Os judeus estavam oprimindo os peregrinos, oprimindo com aquela corrupção, cobrando 6% a mais. E eles estavam achando que a mera formalidade ia fazer bem. Não, fica tranquilo. Troca a moeda, compra a pombinha, compra o seu animal bom. E está tudo certo. Essa formalidade Deus recebe. Deus estava dizendo, não. Ele expulsou aqueles cambistas. Diz o texto no versículo 14.
Ele expulsou os cambistas, mas no versículo 14 ele diz: cegos e coxos se aproximaram, e as crianças também. Ele expulsou os cambistas e deu boas-vindas aos cegos e coxos. É isso que Jesus Cristo quer fazer num templo limpo. Tirar os interesses pessoais e devolver o lugar missional. Isso aqui é casa de oração para todos os povos. Cegos e coxos e crianças precisam acessar Jesus aí. Há muitos famintos e necessitados que não chegam ao templo. Mas Jesus, uma vez ele purificado, dizem, pode entrar. Cegos e coxos. E crianças que dizem, hosana ao que vem em nome do Senhor. Querem encontrar Jesus aí. Mas as mesas, os animais e o comércio não deixam. No capítulo 21 que a gente leu, versículo 19. Veja o 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira, nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram, como a figueira secou depressa? Assim como aquela figueira prometia fruto, era verde, mas não vinha fruto. O templo estava lá prometendo, a Páscoa está chegando, vai ter adoração e sacrifício. E Jesus Cristo está dizendo, isso é fraude. Não vai. O templo não estava cumprindo a função para a qual foi criado. A figueira ofereceu aquela folha verde, mas não prometeu fruto, mas não deu. Aquilo que promete fruto, mas não dá, é fraude. O templo estava cheio de atividades, mas estava vazio de Jesus. Jesus secou a figueira e está dizendo para os discípulos, isso vai acontecer com o templo. E de fato, irmãos, no ano 70 depois de Cristo, ele foi destruído. Hoje é o domingo que antecede o domingo de Páscoa. Hoje é dia de Deus purificar o templo. Hoje é aniversário, 16º aniversário da Igreja Batista Fonte Sicar. É o dia de Deus purificar as nossas vidas. Jesus chegou com juízo lá no templo. E esse juízo antecede a cruz. E é isso que Jesus Cristo quer fazer conosco hoje. Um juízo que antecede a cruz. Eu tenho um amigo que ora por nós. Ele já esteve aqui. É o Diego. Já falei dele para os irmãos. E num tempo, meses atrás, o Senhor deu essa mensagem para ele. Ele orava por nós e ele disse, olha, orava por ele, pela igreja dele, mas orava por nós e o Senhor disse, eu quero o meu templo vazio. E eu vou compartilhar isso com muito temor, irmãos. Deus deu uma visão para ele. E ele viu um templo de paredes, mas céu aberto. E Jesus cantava, fazia o que queria, porque o templo estava vazio. E só a presença dele ocupava. Eu termino essa palavra de hoje, irmãos, com essa chamada do Senhor para nós nesse dia de aniversário. O templo tem que estar vazio. Se Jesus quiser dançar nele, cantar, ele não precisa encontrar mesa e cadeira, nem animal nenhum. O templo tem que estar vazio, para só ele ocupar a presença dele. E eu lembro que no dia que ele compartilhou, ele disse isso, Jesus disse, eu quero derrubar as mesas, e eu vou derrubar, porque essa casa é minha. Eu sei que ele está aqui hoje, para virar as mesas do teu coração. Para virar as mesas do meu coração. Eu não sei o que vai ser dessa igreja em 10 anos, mas hoje o dono da casa está aqui. Para tirar todas as atividades que não tem nada a ver com ele. Para tirar as promessas de fruto que não vem. Fica aí folha verde, folha verde, folha verde e não dá fruto nenhum.
Hoje é o dia da gente dizer para ele, pode virar. Pode virar todas as mesas. Limpa essa casa. Põe tudo por terra. Tira essas riquezas. Tira essas pombas daqui. Tira esses animais daqui. Perfeito é o Cordeiro de Deus. Riqueza é Jesus. Não foi o que ele disse para a igreja de Laodiceia? Você precisa comprar ouro de mim. Você precisa comprar colírio para você ver. Você precisa comprar a minha vestimenta. Porque você é miserável, pobre, cego, está nu. E eu estou do lado de fora. Mas eu quero entrar. E tirar a fraude do culto. Eu vou perguntar novamente, irmãos. O culto que eu presto é a expressão de uma fé viva ou rotina religiosa? Eu tenho participado do culto com atenção, arrependimento e temor. Eu tenho cantado, orado, ouvido a palavra de Deus por hábito e sem coração. Deus é o verdadeiro centro da minha adoração? Ou a minha avaliação do culto, ela nasce da glória de Deus ou das minhas preferências pessoais? O que mais me ocupa o coração no culto? Deus ou a experiência que eu quero ter? O culto que eu ofereço a Deus se reflete na minha vida diária? Tem coerência? Será que eu vou levar esse culto para a semana? A coerência entre o que eu estou confessando no templo e a forma como eu vivo na semana? O que eu expresso no culto tem produzido arrependimento, obediência e fruto? O dono da casa está aqui para fazer com que essas coisas tenham alinhamento conforme o ser dele. Vamos nos arrepender? Que a bênção de Deus venha sobre nós. A gente não tem nenhum planejamento estratégico de crescimento da igreja. Mas o Senhor hoje nos chama para ter corações arrependidos. Vamos nos curvar diante da glória dele. Ó Deus, quantas mesas tem no coração, Senhor? Quantas mesas há no meu coração, Senhor? Pode ser que haja muitas mesas no coração dos meus irmãos. E nelas tem muitas moedas, muita riqueza. Quantas formalidades, Deus, do sacrifício. Quantos animais, Senhor. E o foco nessas atividades, Deus. Travestidas, ó Deus, de culto. Mas ocupando o teu lugar. Ocupando um espaço que não pertence a ninguém, a não ser a Jesus. Senhor, nós queremos viver isso. Um lugar de céus abertos. Um lugar em que Jesus tem a liberdade de fazer o que quer. Que o Senhor cresça, Senhor, na casa. Ocupe todos os espaços, Senhor. Todos os espaços deste lugar do nosso coração. Ó Deus, nós estamos aqui para render ao Senhor louvor e glória. O templo foi criado para o relacionamento. O templo foi criado, Senhor Deus, para fala com o Senhor em oração e escuta da tua voz, com temor, com o coração, Senhor Deus, trabalhado pelo Espírito Santo para reter a palavra. Ó Deus, que o teu Espírito que em nós habita, Senhor, Ele quer fazer de nós templos vivos. Mas quantas vezes, Senhor Deus, a gente fecha as portas, tampa o céu, coloca um teto e enche esse templo, Senhor, das nossas coisas. Mas honestamente ao Senhor, ó Deus, em rendição total, neste domingo, Senhor, de celebração e gratidão ao Senhor pelo aniversário da igreja, que é tua. Nós te dizemos ao nosso Rei, Rei bendito, hosana ao que vem em nome do Senhor. Entra para purificar. Entra com autoridade, com majestade, com grandeza, com a tua santidade. E vira mesmo as mesas dos nossos corações. Pode derrubar tudo. Vira tudo, põe as riquezas no chão. Varre para fora. Varre para fora todas as seguranças do nosso coração que nos tiram do Senhor. Tu és o nosso fundamento, nós cantamos hoje.
E de fato queremos honrar o que cantamos, que vamos construir a nossa vida em Ti, pois Tu és o único fundamento. Nós de fato queremos construir a nossa vida num único fundamento que não nos abalará. Nada nos abalará, nada nos causará, Senhor Deus, tremor. Porque o Senhor é rocha inabalável. Ó Senhor, nós ajustamos a caminhada, Senhor. Nós ajustamos a nossa caminhada, Senhor. Porque o que nós queremos aqui, Senhor, é só Jesus ocupando o lugar que lhe é devido. Prepara o nosso coração, Senhor, para Ti mesmo. Prepara o nosso coração para Ti mesmo, Senhor. E que a Tua graça, Senhor Deus, e a glória do Senhor se veja no Teu templo. E que essa glória, Senhor Deus, que irradia no templo, Senhor, chame as crianças, para que elas também cantem e professem, hosana ao que vem em nome do Senhor. Que cegos e coxos, Deus, vejam a glória do Senhor no templo. Que o Senhor produz aqui confissão de Pedro e João, que falaram para aquele homem: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Oh Deus, acende a chama da missão neste coração, Senhor, na nossa vida. Que cegos e coxos, Deus, que estão fora do templo e não entram no templo, porque ele está entulhado de cambistas, de moedas de animais, sem adoração, sem sacrifício vivo, sem quebrantamento, Deus, que a missão, Senhor, eu sei que o Senhor nos colocou aqui. Eu sei, Senhor, que o Senhor nos colocou neste lugar. E não é porque esse lugar é bonito, ou confortável, ou acessível, mas é porque há crianças, cegos e coxos que precisam provar a Tua glória no templo. Oh Deus, se nós estamos aqui, Senhor, enfadados e entretidos com a nossa vida, ocupados demais com as nossas coisas, por favor, com a Sua autoridade, o Senhor é maior do que nós. Limpa a nossa vida. Faz resplandecer a Tua glória aqui de novo. E que esta casa, Senhor, seja de fato o lugar do anúncio da fonte da água viva. Obrigado pela denúncia, Senhor, que a Tua palavra faz. Obrigado porque o Senhor, de fato, Deus, preparou este dia. Na semana que nós temos aqui, Senhor, meditado, seguido o calendário cristão, Senhor. E, ó Deus, eu sei que o Senhor usa até mesmo esse calendário, Senhor, para ajustar a rotina da vida, a agenda da vida com a Tua santidade. Que nessa semana da Páscoa, Senhor, em cada casa desta igreja, Senhor, haja um templo vazio para Jesus ocupar todos os espaços. Ó Deus, que ao nos lembrarmos da morte e da ressurreição de Jesus no próximo fim de semana, Senhor, haja contrição, corações quebrantados, Senhor. Ó Deus, para o louvor da Tua glória, Senhor, enche o coração de quem está aqui nesta manhã de esperança. O Senhor não era um grosso e mal educado, mas era a mansidão e firmeza amorosa de Jesus limpando aquilo que é dele. É ato de amor. Que cada coração que está aqui nesta manhã receba isso como um ato de amor. Que nós nos voltemos para o Senhor dizendo muito obrigado, porque o Senhor nos limpou de nós mesmos. Obrigado, Senhor, pela bênção que é buscar o Senhor e ouvir o Senhor na Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Lava-nos no Teu sangue.
e nos ajuda a recomeçar no ponto onde a gente caiu. Obrigado, Senhor. Em nome de teu Filho Jesus. Amém.